Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês e hoje a gente está aqui para continuar a nossa aula sobre o romantismo. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre o caso do romantismo no Brasil, tá? Vamos ver uns autores importantes e essa aula também é primordial para tudo que a gente está vendo aqui no cursinho, porque cai muito no vestibular. Essas ideias do romantismo são muito importantes para toda a história do Brasil, para a literatura brasileira de modo geral, mas também para construir a nossa identidade enquanto nação, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa aula depois da aula de Portugal, porque eu precisava que vocês tivessem em mente todas aquelas ideias que eu falei sobre romantismo, sabe? O herói romântico, aquele sentimentalismo, aquela coisa de ser revoltado, egoísta, também aquela vontade de saber da história do país, nacionalismo, historicismo. Tudo isso vocês precisam ter em mente, que foi o que eu abri a aula da semana passada falando, sobre o pensamento romântico, sobre como funcionava isso, porque no Brasil foi da mesma maneira. Só que, como eu estava dizendo, essa coisa do historicismo, do subjetivismo, pede que se adeque a cada região. Então, por isso que o romantismo aqui no Brasil é diferente do romantismo em Portugal, que é diferente do romantismo na Alemanha, que é diferente do romantismo na França, porque o romantismo pede que se adeque, que os temas se adequem à realidade material de cada lugar. Por isso é tão diferente, por isso que determinadas coisas são faladas e outras não. Então vamos lá para a nossa aulinha sobre romantismo, tá? Aqui a gente tem nossa linha do tempo, que vocês também já devem estar cansados de ver, né? Falando dos principais movimentos literários no Brasil. Aqui a gente começa a ver que depois do arcadismo, do romantismo, tem datas bem certinhas, né? Porque antes era o movimento do século XVI, o movimento do século XVII. Agora, quando já chega no século XIX, no século XVIII, tem umas datas mais certinhas, né? Porque a gente começa a ter um desenvolvimento social brasileiro mais amplo, uma urbanização do Brasil. Então, a partir desse momento, você consegue delimitar certinho quando começa, quando termina, porque você vai ter meios de veiculação dessa literatura, quem registre, vai ter tudo, né, para acompanhar como essa literatura se difunde, né. Então, vamos lá. Aqui a gente tem as datas certinhas e vamos ver como aconteceu no Brasil. O romantismo no Brasil começa em 1836 e vai até 1881. Como eu já tinha comentado com vocês em outras aulas, foram os autores daqui, né, que viajaram pela Europa, beberam daquelas ideias e trouxeram para o Brasil. E assim como eu falei, o romantismo no Brasil é muito tardio em relação a outros países da Europa, como a França ou a Inglaterra, por exemplo. A Alemanha também, a Alemanha principalmente, que tiveram romantismos super importantes que aconteceram muito tempo antes da gente. Então aqui, o romantismo no Brasil é um movimento fundamental, porque coincide com o movimento de definição da nossa nacionalidade. Como assim, professor? O Brasil se tornou independente em 1822. Então, politicamente, a gente já não era mais dependente da Europa, a gente já era uma nação independente. Então, tudo que a gente queria era deixar de ser colônia, tirar todas. A gente já tem que falar a mesma língua, a gente já tem uma cultura que advém de Portugal. Então, vamos separar o resto, sabe? O que é brasileiro? Vamos criar uma identidade nacional para nos diferenciar de Portugal. Não queremos mais ser colônia, somos uma nação independente. Então, você vai querer essa identidade para a gente se sentir forte, poder se sentir superior a Portugal e tirar essa ideia que a gente tem, Brasil é colônia, porque até hoje os portugueses falam, vocês que vivem lá na colônia. E não, gata, a gente não é colônia, a gente é um país independente, com uma cultura independente. E desde o romantismo eles estão fomentando essa ideia de que nós somos diferentes, que nós temos coisas super valiosas, super importantes na nossa cultura. Então o romantismo vem ajudar muito esse sentimento, certo? Então é um movimento muito importante, tá? A primeira, vamos lá. Vocês sabem, né, que os gêneros literários são poesia, narrativa e teatro, né? O teatro do romantismo, acho que eu nem mencionei ele na aula sobre Portugal, não é muito relevante. Sabe aquelas ideias que eu falei, do herói romântico que sofre, todos os seus dramas, aquela coisa dos anseios da alma, tudo isso, vai aparecer no teatro também. Então você vai ter a retratação desse sujeito burguês, né, desse homem burguês que ascendeu socialmente, quer ser representado. Então vai ser ele lidando com as adversidades que perpassam seu caminho e tudo esse tipo de coisa. Nada assim, é uma revolução interessante, mas nada que eu mereça fazer nota.
Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem o José de Alencar, que fez algum teatro interessante, o Gonçalves de Magalhães também, mas tudo bem, não precisamos falar deles, vamos ser mais objetivos. Prosa e teatro foi que realmente funcionou, que realmente aconteceu. Então, principalmente porque aqui nasce a prosa brasileira, tá? Aqui nasce a literatura narrativa no Brasil, né? Com os primeiros romances. E a poesia também. Ou a prosa não acompanhou fases, assim. Teve alguns autores que cultuaram prosa, que escreveram livros, né? Falou cultuaram, né? Parece outra coisa, mas que escreveram romances em prosa, certo? Com certas características. Então, eu vou mencionar dois aqui, só para vocês terem a título de curiosidade, os mais importantes. E a poesia, não. Ela já teve fases certinhas, parecido com o que aconteceu em Portugal, tá? Então, vamos lá. A primeira fase da poesia romântica no Brasil foi a que teve temas mais religiosos, teve a busca de inspiração de povos nativos, certo? Então, tipo assim, nesse primeiro momento você vai ter tudo voltado para temas da religião, tudo voltado para temas da natureza do Brasil, certo? Que a gente vai chamar de nativista, tá? Esse primeiro momento é mais nativista, que olha para as nossas matas, por tudo que tem de natural, nativista, natural, tá? Que vai olhar para os nossos povos originários, para os indígenas, que eles vão pensar o que, que faz o Brasil ser Brasil? Ah, é a nossa natureza, a gente tem recursos naturais. Ele, sabe, lembra que eu falei que tem essa coisa do historicismo? Então, o primeiro poema romântico é o Camões do Almeida Garré. O Almeida Garré pensou, o que há de mais português? Camões. Porque Portugal, lembra que eu falei que Portugal se fez grande pelas grandes navegações? Então, quem falou disso? Quem botou Portugal no mapa da história? Lembra que eu falei que foi Camões? Então, ele vai falar justamente dessa grande figura. Não tem nada mais português do que Camões e do que ser marinheiro, digamos assim, né? Pensando nas grandes navegações. Então, no Brasil, eles pensaram, o que há de mais brasileiro? Que é justamente essa ideia da terra, das riquezas naturais, das paisagens exuberantes, certo? A mata e os indígenas que aqui estavam, certo? Passada essa primeira fase, a gente vai para uma segunda, que é mais sentimental, lembra? Historicismo e subjetivismo. Então, essa parte que é mais um sentimento pessimista, um tom desesperado, melancólico, sabe? Que a gente chama de mal do século. São todos esses poetas que morreram jovens, inclusive a gente até brinca, né? Que todo bom romântico é aquele que morre jovem de tuberculose ou comete suicídio se fica um pouco mais velho, tá? Porque todos os poetas desse momento, todos eles sofriam muito, eram muito apaixonados e morriam todos jovens, certo? De alguma doença assim fatal. Tuberculose era o principal. O bom poeta romântico, gente, é aquele que morre aos 20 anos de tuberculose. Nossa, é o perfeito, que não dá nem tempo de amadurecer. Porque a gente costuma falar que quando a pessoa amadurece, né, ela deixa de ser tão sentimental, tão impulsiva, se tomar tanto pelo coração, que o principal dos românticos é isso, se deixar levar pelas emoções, pelo coração. E daí, então, a gente fala que esses poetas nem chegam a ver essa maturidade, né? Eles morrem todos jovens, com essa ânsia de viver, né? Então, essa segunda fase. E a terceira fase, ela já vai ser da escola condoreira, que vai ter essa inspiração social, ou seja, vai se importar com temas sociais. Igual eu falei do Júlio Diniz, que ele já tá com o pezinho no realismo e vai se preocupar mais com essas coisas, com críticas sociais, com temas pertinentes. Então, aqui também na terceira fase vai ser essa geração condoreira, que a gente costuma chamar porque eles se inspiravam na figura do condor, aquela ave belíssima que voa e é livre, certo? Então, essa ideia da liberdade. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que nós temos é o nosso grandiosíssimo Gonçalves de Magalhães, que é o introdutor do romantismo no Brasil. Ele foi um cara muito estudioso, muito que se debruçou muito sobre a literatura brasileira, então acho que ninguém melhor para iniciar um movimento do que ele, que era tão estudioso, que conhecia tanto da nossa literatura, tá? Então ele escreveu seu grande poema Suspiros Poéticos e Saudades em 1836, que é o poema que abre o romantismo no Brasil. Ele escreveu isso enquanto estava na Europa. Então esses suspiros poéticos, essas saudades, são justamente da nossa pátria, certo? Do Brasil. A falta que ele sente de seus amores aqui, da natureza, certo? Ele também vai tocar em temas religiosos enquanto fala disso tudo. E, acima de tudo, ele vai comparar com a velha civilização europeia. Para ele, as terras brasileiras nunca serão tão belas, ao contrário, as paisagens europeias nunca serão tão belas quanto as terras brasileiras, certo? Para ele, essa natureza, essa coisa que tem no Brasil é muito mais bela e ele sente muita saudade disso. Tudo bem? Então ele vai ser esse primeiro a enaltecer essas cores locais,
os nossos atributos, que a gente chama de, né, essa veia nativista, digamos assim. Então, o Gonçalves de Magalhães vai fazer isso. Ele... É assim, gente, a gente costuma dizer que quando um filme, por exemplo, não envelhece bem com o tempo, é porque o filme fez muito sucesso, sucesso de bilheteria, vendeu horrores, daí 20 anos depois você vai assistir o filme, ele fala, que filme chato, uns efeitos visuais toscos, sabe? Então a gente fala que o filme não envelheceu bem ao longo do tempo, tá? E a obra do Gonçalves de Magalhães é meio assim, ela não envelheceu muito bem, não. Enquanto ele estava lá com a galerinha dele lá que achavam que ele era Deus e que ele era maravilhoso, tudo ok, mas agora uns séculos depois a gente percebe que não era tudo tão bom assim não, ele não é um melhor pai de todo mundo não, mas foi responsável por trazer essas ideias novas, essa revolução do ritmo, e ele fez isso muito bem, tá? Em seguida nós vamos pro Gonçalves Dias, que esse cara foi sofrido. Nossa, o Gonçalves Dias, ele sofreu bastante, teve muitas desilusões amorosas na vida, e tudo isso se reflete na poesia dele. Ele vai ter muita nostalgia, muita saudade do que ele já passou, certo? E vai ter sempre mágoa por esses amores que não se realizaram, sabe? Ele vai sempre pensar como poderia ter sido, eu amei, mas não deu certo, como poderia ter sido, sabe? Ele vai sempre se centrar nisso tudo. E por ser esse homem que sofre muito, ele funda essa ideia do mal do século, sabe? Desse pesar, desse sentimento de tristeza, esse pessimismo, esse anseio pela morte. Ele começa com essa coisa toda, tá? Com essa coisa toda, esse excesso de sentimentalismo nessa veia mais dramática, tá? E para se consolar disso tudo, desse sofrimento, ele vai buscar refúgio onde? Nos amigos, né? Nos parceiros dele ali, na religião também, vai também trazer temas religiosos, e na contemplação da natureza, certo? Para ele, o que vai trazer paz, o que vai trazer um conforto à alma vai ser se contemplar na natureza. Então ele vai olhar também para toda essa nossa natureza e vai louvar isso tudo na esteira do Gonçalves de Magalhães. Inclusive é dele aquele poema Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que ele gorjeia no gorjeio. Vocês entenderam já, né? Conhece. Então esse poema é belíssimo. E também ele foi o primeiro a falar da questão do indígena, certo? Ele pensa, o que é brasileiro? Qual o herói brasileiro? Porque na Europa, como teve Idade Média, você tinha um cavaleiro medieval, que era aquele herói, né? Nananana. Aqui o que vai ser? Quem vai ser esse herói brasileiro? O indígena. Daí você funda o mito do bom selvagem, que eu vou falar mais adiante quando eu falar da literatura, que é muito bem aproveitado por outros autores, em que você fala que o índio é uma figura valorosa. E ele escreve um poema muito importante, que é o Juca Pirama. Inclusive, até nesse poema, tem esse herói indígena, esse guerreiro indígena, que é o Juca, que ele fala em um determinado momento: eu sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Porque ele está justamente falando disso, desse indígena, desse guerreiro valoroso, nananã, que é tudo que tem de mais brasileiro. Só que, gente, é uma figura idealizada, tá? Não é aquela representação boa do indígena, tá? Aquela representação que é realista e que não é idealizado, que ele imagina que é o indígena. Ele pensa assim: preciso de um herói. Quem se encaixa aqui? O índio. Então eu imagino que o índio seja dessa maneira, eu imagino que ele vai agir dessa forma e bora, toca o barco, deixa eu escrever um poema, sabe? Não é que ele conheceu e retratou a realidade dos indígenas, não. Aqui é romantismo e idealização. Tá? O romantismo é idealizar, o romantismo é ver tudo com os olhos do coração. Então, ele pensou assim: para eu falar bem da minha pátria, preciso de um herói, o índio. Pronto, sabe? Não teve nada muito crítico, não. Tá? É mais isso mesmo. Mas é muito interessante, porque ele não inicia essa tradição, começa com os Arcades, que eu já falei para vocês, essa tradição de valer-se da figura do indígena para como um ponto interessante da literatura, e que os modernistas vão aproveitar muito bem esse passe de bola que ele vai fazer. Ai, que comparação péssima de futebol, mas enfim, vamos lá. Depois a gente chega e findamos essa primeira fase do romantismo, vamos para a segunda, certo? Que um dos melhores poetas desse momento é o Álvares de Azevedo. Ele, inclusive, é considerado um dos poetas românticos mais famosos, tá? Mais famoso que os outros dois mocinhos que eu falei anteriormente. E, gente, esse menino sofrido, ele tem cara de triste, olha essa fotinho dele, ele tem cara de sofrido, ele sofreu mesmo, gente, era doentinho, uma saúde, assim, muito fraquinha, tadinho.
E o que acontece? Ele lia muito desses poetas franceses que, gente, o romantismo do Brasil ele tem muita inspiração na França. A primeira geração é inspirada no Lamartine, sabe? A última é inspirada no Rougaud, sabe? Então ele sempre se inspira muito nessas ideias de sofrimento, nananana. E dessa galera aqui, o Robert de Azevedo, ele é muito esses franceses, né, que deixavam essa sensação de, de pesar perante a vida, sabe? E como ele era muito doentinho, ele tinha essa fixação pela morte, sabe? Ele tinha essa melancolia e essa vontade de realizar os desejos amorosos dele, sabe? Então ele tinha muita fé na poesia, muita fé no amor. Isso que é tão bonito, essas confissões que ele faz na poesia dele, isso que eternizou, sabe? Tudo que ele fala, porque, gente, o romantismo é esse sentimentalismo exacerbado. Então, se ele consegue ser super dramático, é o que vai ser melhor do romântico, sabe? Então, como os outros dois que eu falei conseguiram chegar no melhor do histórico, esse aqui chega no melhor do sentimentalismo. Então ele morre muito jovem, muito jovem. Nossa, gente, ele morre com, olha, de 31 a 52, morreu com 21 anos, olha a minha idade, ele morreu super jovenzinho. E tem um poema dele belíssimo, Lembrança de Morrer, em que ele fala dessa vontade de realizar esses anseios, gente. Porque, pelo que eu entendi, ele nunca casou, morreu virgem, todas essas coisas. Então, ele sonhava em realizar desejos amorosos, sofria pela virgem que ele encontrava nos sonhos dele, e por aí vai, tá? Então, é muito sofrimento, muito sentimentalismo. Eu gosto bastante desse tipo de poesia, porque você encontra figuras belíssimas. E aqui, gente, lembra, ser romântico é fazer revolução na forma do poema, no jeito de contar. Então ele também não vai cultivar aquelas formas tão fixas nem nada, tá? Vai ser muito gostoso ler os poemas dele, eu gosto. Só que, gente, eu poderia citar uma dúzia, nossa, intermináveis poetas do mal do século. O Junqueira Freire, o Casimiro de Abreu que sofria com saudades da mãe, da infância, né, que eu acho bem bonito também. Mas enfim, chegamos no Castro Alves, que é, se não o único, o melhor que escreveu sobre a terceira geração, que melhor que representa essa terceira geração. A Condoreira, né, que eu falei, essa ideia de liberdade, inspirada na figura desse Condora, sabe? Então eles vão falar justamente o seguinte, que eles não, né? O Castro Alves, ele era muito apaixonado por essas causas de justiça e de liberdade. E ele vai focar principalmente na questão do negro, certo? Ele vai ser o primeiro autor da literatura brasileira a fazer uma representação positiva do negro, a fazer essa denúncia social da realidade do negro. Ele tem dois temas em específico, que são Navio Negreiro e Vozes da África, que vão justamente retratar essa ideia, sabe? Ele vai falar justamente de como eram esses homens, essas vozes sequestradas na África e trazidas para serem escravizadas, como era a viagem dentro do navio negreiro, como eles sofriam o açoite e tudo isso. Só que, lógico, gente, é uma poesia, então tem todas aquelas antíteses, onomatopeias, aquela coisa, porque foi feita para ser declamada, sabe? Num teatro, num espaço assim, da burguesia, né? Então tinha toda aquela pompa, né, de um poema, aquela coisa bonita, né, de um poema, só que trazia essa denúncia da realidade, tudo bem? E por isso ele é tão importante, por isso ele é essa figura que para mim é uma das mais importantes, tão notável, por trazer essa representação. E ele foi a última grande voz da poesia romântica, pelo que consta, né, pelos críticos da literatura, ele teria sido essa última grande voz, certo? Ele fechou ali com chave de ouro o romantismo, penso eu, porque ainda mais que seja não é uma poesia extremamente de denúncia, assim, se vocês puderem ler o Navio Negreiro, vocês vão entender. Tem muito desse sentimentalismo romântico, dessa idealização ao se falar do assunto, mas ainda assim é a primeira vez que se tem a denúncia dessa realidade tão chocante e tão marcante na história do nosso país, então acho muito importante tratar dele. Certo? Então, finalizada essa terceira geração romântica com o nosso queridinho Castro Alves, vamos para a prosa, tá? Em relação à prosa, aqui tem o José de Alencar. Eu sei que esse nome causa arrepio em algumas pessoas. Eu também não curtia muito ele. Eu tinha lido uns livros antes de entrar na faculdade e não tinha me interessado muito, né? Tinha uma bronca, porque a gente fala aquele livro difícil de ler, aquela linguagem, né, de tanto tempo, tão datada. E realmente, gente, ele escreveu romances muito interessantes. E depois que eu entrei na faculdade, eu acabei fazendo as pazes com o Alencar. Eu vi que ele é um tiozinho legal, olha, barbudinho, parece tão gente boa, né? Mas enfim, ele é importante porque é o primeiro grande ficcionista do Brasil. O primeiro autor que consegue, assim, se estabelecer
e fazer literatura no Brasil, certo? Literatura narrativa, escrever romances, desenvolver a prosa no Brasil. Porque antes dele, o primeiro romance escrito no Brasil, o primeiro romance romântico de todos, foi A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Até anotei o nome porque eu já errei 3 vezes para gravar essa aula. Então, é o Joaquim Manuel de Macedo, sempre confuso o nome dele, que escreveu A Moreninha em 1840. Só que, gente, é um livro horrível. Gente, é um livro muito ruim. Moreninha é péssimo, péssimo, péssimo. É uma cópia barata do que aconteceu lá fora, porque lembra que eu falei que o romantismo pede que você adeque, que o romantismo exige que você adeque os temas à materialidade, ao país. Então, o Joaquim Manuel de Macedo, vocês vão entender porque eu confundo o nome dele. Joaquim Manuel de Macedo falhou muito em fazer isso, ele não conseguiu. Foi uma cópia barata, não foi muito bom. Eu particularmente não gosto da Moreninha, apesar de ser o primeiro, né? O que dá o pontapé inicial. Mas é o Machado que. O Machado foi ótimo, né? Tô pulando o movimento. É o José de Alencar que vai realmente consolidar esse gênero pelo, por esse pelo Brasil, assim, tá? Ele escreveu romances tanto indianistas quanto romances urbanos que vão trazer críticas sociais. Também falou sobre diversos aspectos do Brasil, aspectos regionalistas, certo? Ele tem Mina de Prata, eu acho que é o nome, que é um livro mais regionalista. Tem, gente, o famoso Iracema, o Guarani, que são livros indianistas, e lá você vai ter a fundo esse mito do bom selvagem, que é essa figura do índio. Sabe o Rousseau? O Rousseau é um cara da sociologia que a gente chama de contratualistas, que vão estudar como a nossa sociedade vai organizar o nosso pacto social, tá? Basicamente isso, gente. Professor de sociologia que me perdoe. Mas daí o Rousseau vai falar que o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Então o homem, no estado de natureza dele, o homem selvagem, é bom. Quem é ruim é o homem civilizado. É quando você cria a sociedade, cria tudo isso, fica ruim. Então, esse mito do bom selvagem do Rousseau vai ser primordial nessa época do romantismo, porque eles vão acreditar nisso. O índio é bom porque ele não é civilizado, ele é esse guerreiro valoroso, incrível do Brasil, porque ele não é civilizado. Nós, que somos homens civilizados, somos ruins, somos maus. Então, por isso que vai ser sempre idealizada. No Guarani, por exemplo, você tem o Peri, que arranca uma palmeira com o braço e na outra está segurando a Cici para poder usar de barco numa enchente. Então, é uma coisa absurda. Você tem a Iracema que sofre, gente. A Iracema sofre. Você fica com ódio no final do livro, que aquela desgraçada sofreu a vida inteira. Ainda fica. Ai, gente, não posso nem falar que eu fico nervoso. Mas, enfim, coitada da Iracema. Maravilhosa. Virgem dos lábios de mel. Com os cabelos negros como a asa da graúna. Perfeito, gente. O Alencar usa muito disso, gente. A linguagem dele é importantíssima, porque ele mistura palavras que são todas desse universo indígena, toda essa coisa para criar a narrativa dele. As comparações que ele faz são todas com elementos da natureza brasileira. Então, esse romance indianista dele é indianista em todos os níveis, nos temas, nas palavras, em tudo. É uma história muito boa. E os romances urbanos dele, que trazem essa crítica social, que a gente chama de romances realistas, tá? Porque vão criticar a sociedade, certo? Que vão descrever tradições e costumes da vida privada. Ele vai olhar dentro do seio da família burguesa, como que está acontecendo as coisas lá, tá? É muito interessante, certo? Mas ainda tem toda essa idealização romântica, então a gente não fala num realismo mais crítico, é um realismo romântico ainda, tá? Então, digamos assim, que o José de Alencar caminhou para que o Machado de Assis pudesse correr, sabe? Ele que dá o pontapé, e com certeza tudo que ele foi criando, assim, a passos pequenos, o Machado aproveitou e foi pro mundo correndo, tá? Por isso que o Machado é um escritor tão bom, porque ele entendia a tradição, mas o Machado é para do realismo daqui a um tempo, tá? José de Alencar, esse escritor maravilhoso. Conheçam mais obras do Alencar, gente. É um livro difícil de ler? Mas vale muito a pena, porque no tom certo. Às vezes você pensa, mano, ele passou meia hora escrevendo essa parede, tem um motivo para ele passar tanto tempo fazendo isso. Preste atenção na escolha de palavras que ele usa. Lê com o dicionário, é bom você procurando umas palavrinhas ali para entender melhor. Mas, gente, que eu não vou ter tempo aqui de trazer nada dele com vocês para comentar, mas é muito interessante o jeito como ele faz as retratações. Ele tem, por exemplo, Lucila, que é uma mulher prostituta, ele vai falar da denúncia dessa realidade. Tem Senhora, que é uma mulher que decide comprar o marido. Olha a humilhação. Uma mulher decide pagar um homem para se relacionar com ela. Nesse momento, gente, quem tem uma sociedade patriarcal no Brasil, tá? 1800. Não é nos dias de hoje, que Sugar Daddy, Sugar Mommy é sensação do momento. É uma realidade em que quem tinha dinheiro era o homem, quem se submetia a ele era a mulher.
Ela inverte toda essa lógica, contrata o marido dela, humilha ele. Nossa, gente, é um livro maravilhoso, vocês precisam conhecer, tá? Apesar de, no final, não ser tão esse ícone feminista que a gente imaginava, né? Porque a Aurélia, né, que é a protagonista, tem suas falhas, né? A culpa não é dela, é do Alencar, que não soube construir a personagem muito bem, né? Mas por aí vai, gente. Foi só para deixar um gostinho, espero que vocês fiquem interessados. E por fim, aqui, gente, o Manuel Antônio de Almeida. Eu confundo o Joaquim Manuel de Macedo com ele por causa do Manuel no nome, tá? Por isso que eu confundo tanto. Mas o Manuel Antônio de Almeida, ele escreveu muitos poucos livros. Muitos poucos livros é ótimo, né? Ele publicou um livro só em vida, que é o Memórias de um Sargento de Milícias. Mas era tudo que precisava, gente. Era tudo. Esse livro é simplesmente tudo. É muito bom. Vocês vão se divertir muito se vocês um dia pegarem para ler. Porque ele não tinha interesse em ser escritor. Então ele escreveu assim de uma maneira despretensiosa, sabe? Criou um anti-herói, que é aquela figura que não quer ser herói. Ele quer fazer tudo errado. Não é o herói grego que tenta fazer o certo e acaba falhando. Não. É um cara que quer fazer tudo errado, mano. É o Leonardinho, né? Que ele tem o mesmo nome do pai, por isso chamam ele de Leonardinho. Que ele vai aprontar um monte, mano. Ele não tá nem aí. Ele é uma criança travessa. E, nossa, ele. E ele vai aprontando um monte com várias figuras importantes da sociedade. Por exemplo, tem um padre que tem um caso com a cigana. E dele vai aprontar com o padre, marca a missa no horário que o padre vai ter encontro com a cigana, sabe? É esplêndido. Esse livro é muito bom. E ele se mete todas é, nessas enrascadas. Esse livro não se enquadra muito na estética do momento, tem esse tom humorístico, essa linguagem, como eu falei, mais simples, porque ele não queria ser escritor. Ele só escreveu despretensiosamente e, assim, gente, na cagada, sem nem querer, ele escreveu um dos melhores livros do romantismo brasileiro, tá? Para mim, um dos melhores. E até tem um teórico que fala que é um realismo meio arcaico que tem naquele livro, tá? Porque ainda é preso muito aos gostos românticos. Parece que é um livro realista, tá? Porque tem a denúncia da sociedade, tudo que o moleque apronta, só que no final é um final romântico, tá? Porque o cara realmente não queria escrever, ele escreveu o que ele quis. Ele não pensou, não teve um projeto, nada disso. E, gente, assim, na cagada saiu um livro maravilhoso, tá? Esse livro é muito divertido, vocês vão adorar, se vocês pararem para ler, tá? Tanto é que, nossa, os críticos da literatura brasileira piram nesse livro, porque esse moleque apronta tanto, mano, e é tanta denúncia social, que até comparam ele com um dos maiores livros da literatura espanhola, que é o Lazarillo de Tormes, que você vai ter a figura do pícaro, que foi muito usada no barroco espanhol. Eu não comentei com vocês para não ficar muita informação. Mas esse moleque que apronta sem parar, que faz maldade, que quer se dar bem, nananã. E o Leonardinho é meio que isso, né? Daí vão ter vários críticos falando sobre essa ideia desse, por que esse moleque apronta, por que ele é desse jeito? Se ele é um pícaro, não, se ele é mau, se ele não é. Então, mas gente, nossa aula já chegou ao fim, tô até enrolando aqui para falar. Então, esse aqui é o grande Manuel Antônio de Almeida. A aula passada eu deixei vocês com o grande Júlio Diniz. Aqui deixo vocês com o Manuel Antônio de Almeida. Não é tão bonito quanto o Júlio Diniz, mas dá pro gasto também. E nos vemos na próxima aula, já que passaremos para o realismo. Um beijo, gente, até mais.